Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cello TV, do blog msweek.wordpress.com. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o DFS, recurso muito interessante, muito utilizado nas empresas, que é o sistema de arquivos distribuídos. Para quem não conhece ainda, ele tem uma função de facilitar o acesso e gerenciamento de arquivos que estão distribuídos no ambiente para os usuários. Então, imagine uma situação onde você tem vários diretórios compartilhados em servidores diferentes e um determinado usuário acessa esses conteúdos em diversos lugares. Você tem que criar diversos mapeamentos. Então, a função do DFS é justamente ele te dá essa condição de você criar, por exemplo, um nome virtual que a gente chama de namespace dentro desse nome virtual você adiciona todos os diretórios aí que estão em diferentes servidores para o usuário acessar de maneira mais fácil e dinâmica. Então, só para clarear melhor, a gente faz com que esses arquivos que estão distribuídos em vários servidores pareçam residir num local de rede único. Essa é a maneira que o usuário vai enxergar, ok? Vou apresentar aqui para vocês o meu ambiente que eu vou utilizar aqui para fazer a configuração desse recurso. Aqui eu tenho o meu controlador de domínio, tudo rodando Windows Server 2012, tá? Aqui o meu controlador de domínio, ele vai ser utilizado porque eu vou criar um namespace baseado em domínio. Eu vou mostrar para vocês durante a configuração. Eu tenho aqui o meu servidor SRV02, que ele vai ser um dos membros onde eu vou instalar aqui o serviço de DFS. Aqui também no servidor 03 vou instalar o serviço de DFS nele. Então, onde eu for utilizar esse recurso de DFS, eu tenho que instalar o serviço no servidor, ok? E eu tenho aqui uma estação com Windows 8, que é a estação onde a gente vai logar com a conta do usuário e ver como ele enxerga toda essa estrutura que a gente vai configurar. Tá bom? Vamos lá, vou voltar aqui no meu servidor 02. Vou abrir aqui o Server Manager e a gente vai fazer a instalação do serviço aqui do DFS. Clico em Next, Next novamente. Ele é uma role, né? Vou expandir aqui File and Storage Services, File and SCSI Services. E aqui eu tenho os dois. DFS Namespaces e Replication. Vou selecionar os dois. Aqui ele está pedindo para adicionar as features dependentes. Clico para adicionar. Ok, selecionei Namespace e Replication. Clique em Next. Next novamente. Install. Enquanto ele está atualizando, está instalando aqui no servidor 2, eu vou agora para o servidor 3, onde ele vai ter a função de parceiro de replicação. Esse aqui, o meu servidor 2, ele vai ser definido como primário. Na hora da configuração a gente vai ver, eu vou mostrar e vou explicar qual que é essa função de ser o servidor primário dentro de uma estrutura de DFS. Vou adicionar a role aqui, clico em Next, Next. Aí vocês perguntam, por que eu não faço tudo no mesmo Server Manager? É questão de costume mesmo, né? Que o Server Manager do Windows 2012 você consegue adicionar outros servidores e fazer a instalação de roles e features utilizando um só. Aí o servidor ele aparece aqui, você só seleciona ele, né? E faz a instalação numa console só. Mas ainda estou fazendo dessa maneira aqui para ficar um pouquinho mais explicado, né? Ó, adicionei os dois itens, namespace e replication. Clique em Next, Next, Install. Agora eu vou voltar lá para o meu servidor 2 enquanto ele instala aqui. Já finalizou, ok? Posso dar um close. Aí já vai aparecer aqui para mim a console de gerenciamento do DFS. Já já a gente vai entrar. Aqui no 3 agora ele está instalando. Ok, pessoal, finalizou
a instalação da Roller aqui também. Clico em Close. Agora eu vou voltar lá no meu servidor 2, que é onde eu vou fazer toda a parte de configuração. E também ele vai ser o meu servidor primário. Bom, agora eu vou começar aqui a fazer a parte de configuração. Vou clicar aqui em Tools, DFS Management. Estou aqui no meu servidor 2, né, que o meu servidor 2 é o meu servidor primário, que eu vou definir como primário. É onde eu vou fazer toda a parte de configuração do DFS aqui nele. O meu servidor 3, eu só tenho que ter o serviço de DFS instalado e a estrutura de diretório igual a que eu vou ter aqui no servidor 2. Só que isso daí a gente faz tudo aqui dentro dessa console de gerenciamento mesmo. Ok, agora se você já tem toda a estrutura criada, ou se você quiser adicionar um diretório de forma manual, também você pode fazer isso. E depois você só vai apontar aqui na console de gerenciamento do DFS. A gente vai chegar naquela parte daqui a pouco, nessa parte aí de adicionar os diretórios. Aí eu vou mostrar para vocês, aí vocês vão entender melhor o que eu estou falando. Eu vou clicar aqui em New Namespace. Ele está pedindo aqui qual que é o servidor. É o servidor que eu estou, Cello SRV02. Clico em Next. Aqui ele está pedindo o nome. Qual que vai ser o nome desse meu namespace? Então, vamos supor que você vai criar um namespace para o departamento de contabilidade, de financeiro. Então, você pode colocar, você vai definir esse nome aqui, que aí vai ficar o nome do servidor ou do seu domínio barra o nome que você definir aqui. Eu vou colocar geral, por exemplo. Ok, eu vou clicar em Next agora. Aqui é uma opção interessante, que é aquela que eu falei para vocês que eu vou configurar o meu baseado em domínio, né? Então eu tenho aqui a opção do namespace baseado em domínio e eu tenho aqui o standalone, que ele vai usar o nome do meu servidor e aqui eu uso o nome do meu domínio, tá? Eu vou criar aqui namespace baseado em domínio, clique em Next, checo todas as informações aqui, tá tudo certinho, clico em Create. Aqui ele vai mostrar tudo criado com sucesso. Posso fechar. Ok, a primeira parte aqui, observem que ele criou um nome, digamos, virtual, né, que é o nome baseado no domínio, meu namespace, que é o que os usuários, o mapeamento, né, que você pode configurar na máquina dos usuários. E aqui dentro desse mapeamento a gente vai jogar todos os diretórios, os caminhos que eles mais acessam. Tá? É aqui que você vai fazer a configuração desses diretórios aí que eles acessam. Eles podem estar em diferentes servidores, mas eles vão acessar através desse único endereço aqui. Para eles vai ser de uma maneira transparente, eles não vão enxergar tudo isso que a gente está fazendo aqui. Bom, antes da gente continuar, só vou validar aqui se realmente ele cadastrou o namespace corretamente. Vou expandir aqui em namespace server, só conferir se ele criou aqui dentro do servidor SRV02. O SRV03 ainda não está aparecendo aqui, mas depois a gente vai fazer com que ele apareça justamente aqui que você faz uma configuração de alta disponibilidade, por exemplo. Né? Se você não tem o namespace server cadastrado aqui, se o meu servidor 03 não tiver cadastrado aqui, se o meu servidor 02 cair, simplesmente o namespace, aquele compartilhamento virtual para os usuários vai sumir, né, e eles vão ficar sem acesso. Então é importante que os dois servidores estejam cadastrados aqui para que, caso um fique indisponível, o endereço virtual fica disponível e o usuário não perde acesso às informações dele, ok? Bom, agora o próximo passo que a gente vai fazer é habilitar a enumeração baseada em acesso. Né? Então o que essa opção faz? Vamos entender melhor. É simples, ela simplesmente vai permitir, né, com que os usuários vejam somente as informações que eles têm acesso no servidor de arquivos, só. Então essa função vai fazer exatamente isso daí. Então por padrão isso daqui não é ativado, então a gente vai ativar agora. Clicando com o botão direito aqui no seu namespace, vem aqui em propriedades. Na aba Advanced eu tenho a opção de habilitar Access Based Enumeration. Habilito, dou OK.
Prontinho, estou com ele habilitado. Agora eu vou começar a criar minha estrutura de diretórios. Eu vou clicar com o botão direito em cima do meu namespace, New Folder. Que eu vou dar um nome, posso colocar o nome do departamento, posso dar um nome público, geral. Eu vou colocar aqui contabilidade. Agora eu vou clicar aqui no botão de adicionar. Aqui eu vou digitar o caminho do compartilhamento. Aqui eu vou apontar qual que é o compartilhamento que eu vou utilizar. Vou colocar aqui o nome do servidor barra contabilidade. Ok. E vai informar que não existe esse compartilhamento. Vou clicar em Yes para ele criar. Ok, aqui em cima eu vou colocar o caminho físico que vai estar por trás daquele compartilhamento que eu criei. Ok? Então vou colocar C2 pontos, barra invertida geral, barra invertida contabilidade. Ok? E eu vou dar permissão de leitura e escrita para os usuários. Clico em OK. Ele está avisando que não tem esse diretório criado. No C2 pontos, yes, vou criar. Ok, cadastrou aqui meu nome, o compartilhamento. Lembrando que por trás desse compartilhamento ele vai buscar aquele local físico no C2 pontos barra geral barra contabilidade. Vou dar OK. Só vamos checar a estrutura que ele criou aqui no C, geral, contabilidade. Ok, depois eu vou jogar alguns arquivos para cá para a gente fazer o teste de replicação lá no final com o servidor 3. Ó, observem que ele criou aqui um diretório chamado contabilidade e qual que é o caminho que responde por esse compartilhamento. Aqui ainda não tem nenhuma replicação. Eu vou criar um outro. Vou dar um nome agora de financeiro. Clico em adicionar. Vou colocar o nome deste servidor. Barra financeiro. Vou dar OK, não tem criado, ele vai criar para mim. E aqui eu vou colocar aquele caminho geral barra financeiro, que é lá que ele está montando a estrutura. Vou mudar aqui a permissão para leitura e gravação. Dou OK. Ele vai criar o diretório aqui para mim no C2 pontos. Yes, OK. Ok, já tenho dois diretórios aqui criados, ok? Bom, agora o próximo passo é apontar aqui outras pastas alvo, né, que a gente chama aqui esse caminho aqui. Eu vou entrar aqui vou clicar aqui em contabilidade. Aqui aparecem minhas pastas alvos, né, que o pessoal traduzindo aqui folder targets. Então o que acontece? Aqui ele só está apontando para o meu servidor 2. Então tem que apontar também para o meu servidor 3, que é justamente aí o servidor parceiro, onde eu tenho também o serviço de DFS instalado. E caso um fique indisponível, eu vou ter sempre um servidor app aqui para manter o compartilhamento do usuário no ar. O que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito aqui, Add Folder Target. Aqui eu vou digitar um compartilhamento apontando lá para o outro servidor meu, Cello SRV03 barra contabilidade. Vou dar OK. Ele fala que a pasta não existe, ou seja, ele está criando esse diretório lá no meu servidor 3. Vou clicar em sim. Aqui é a mesma configuração que nós fizemos agora há pouco, C2 pontos barra invertida geral barra invertida contabilidade. Vou dar permissão de leitura e gravação, vou dar OK. Tá falando que não existe lá no servidor 3. Clico em Yes. Dá esse alerta também, sincronização, Yes também. Posso ver os detalhes aqui. A gente vai lá no servidor 3 daqui a pouco para ver se realmente ele criou aquela estrutura lá no C2 pontos com diretório geral e subdiretório contabilidade. E a gente já vai fazer o mesmo no diretório financeiro, ok? Bom, aqui ele abre esse assistente que é referente à replicação.
Ele mostra aqui, ó, o compartilhamento baseado no domínio, que eu vou definir o nome, vou deixar o nome do diretório mesmo, clique em Next. Ele mostra aqui os dois membros que vão fazer essa replicação desse folder contabilidade, clique em Next. E aqui ele pede para eu selecionar quem vai ser o meu servidor primário. Quando nós configuramos aqui o DFS pela primeira vez, ele vai pedir para a gente escolher quem é o membro primário, ou seja, é aquele servidor que possui os arquivos mais atualizados que eu vou replicar. Então, se eu tenho, por exemplo, os arquivos mais atualizados estão no 2, então ele vai utilizar o servidor 2 como referência para atualizar os dados caso haja algum conflito ou algum arquivo que já exista no outro servidor. O conteúdo que está aqui nesse servidor 2, ele é considerado, por ser considerado primário, ele é autoritativo durante essa replicação inicial que a gente vai fazer. Selecionei o 2, clico em Next. Aqui ele está pedindo para a gente já escolher o tipo de topologia que a gente vai querer de replicação. Por enquanto eu vou colocar não, tá? Mas no final das contas a gente vai utilizar essa full mesh, que ela faz a replicação de maneira dinâmica para os servidores, ok? Eu vou colocar agora não, clico em Next. Se ele me dá uma mensagem aqui, eu dou ok, ele vai continuar. Aqui ele mostra um resumo de tudo que a gente configurou. Clico em Create. Ok, todas as etapas concluídas com sucesso. Posso fechar aqui. Dar essa mensagem aqui também, posso fechar, dou ok. Ok, observem que agora eu tenho dois alvos aqui configurado para esse diretório contabilidade, ok? Então eu tenho, digamos assim, uma alta disponibilidade já dentro desse diretório quando o usuário acessar via compartilhamento virtual. Bom, pessoal, antes da gente configurar aqui na pasta financeiro, ele criou aqui na parte de replicação, observem a pasta contabilidade, ok? Aqui apontando para os dois servidores, tudo certinho, mas eu não cheguei a definir a topologia, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em New Topology, ele está mostrando aqui para mim Full Mesh, essa mesmo, tá? E aqui eu posso configurar uma replicação contínua, ou seja, a partir do momento que eu criei e alterei os dados, ele já vai replicar imediatamente para o meu outro servidor. Eu posso limitar a banda que ele vai utilizar na minha rede, ok? Eu tenho essa opção de configurar aqui. Agora, se você tem uma estrutura muito grande de diretórios e a troca de informações é muito grande, você só utiliza essa opção aqui se sua banda de rede for muito boa. Tá? Caso contrário, você pode vir aqui na parte de agendamento e você coloca aqui os horários que você acha melhor fazer a replicação. Tá? Então a gente vai utilizar a contínua, que é a mais utilizada, tá? E eu não vou limitar o uso de banda aqui, porque troca de arquivos aqui vai ser muito baixa. Clico em Next, ok. Criei aqui minha topologia de replicação. Agora a gente vai fazer o mesmo aqui com o diretório financeiro. Vou clicar nele, vou adicionar uma pasta alvo, que é lá do servidor 3, shell srv03 barra com, opa, aqui é financeiro. Dou um ok, fala que não existe. Ok, aqui ele pede o caminho, aí já é o caminho físico lá do servidor 3, tá? Ok, essa pasta lá não existe, vou dar permissão de leitura e gravação, dou ok. Ele vai criar essa pasta financeiro dentro de geral lá no servidor 3. Clico em Yes. Ok, Yes novamente. Ele abre já o assistente de replicação, já com as informações preenchidas, tá? Tudo certinho, o nome vai ser financeiro, o caminho é esse daqui mesmo, o grupo, né? Aqui ele já mostra quais são os membros, os servidores membros de replicação, tá certinho também, clique em Next. Meu servidor primário é o 2, ele que está com as informações mais atualizadas, clico em Next.
Aqui eu já posso configurar a topologia. Já clico em Next. Vou utilizar a replicação contínua e toda a banda da rede. E vou criar com sucesso todas as etapas aqui. Certinho? Agora vou lá no servidor 3. Vamos ver se ele criou a estrutura lá de diretório conforme nós configuramos aqui. Estou acessando aqui o meu servidor 3. Vou fechar aqui essa tela. Ó, dentro do C2 pontos, pasta geral, e aqui estão os dois diretórios. Então criou com sucesso. Vamos voltar lá no servidor 2. Estou no servidor 2 aqui. Bom, agora a gente vai fazer um teste, né? Vamos ver como que o usuário enxerga toda essa estrutura que nós criamos aqui. Eu vou primeiro alimentar esses diretórios aqui com alguns arquivos. E vou mostrar um detalhe importante depois, tá? Aqui na parte de namespace server. Primeiro eu vou alimentar aqui, ó, dentro de geral, contabilidade, vou criar um arquivo de texto. Teste 1. Vou colocar aqui um. Se eu for lá no meu servidor 3, eu já vou ver esse arquivo criado. Aqui no C2 pontos dele, geral contabilidade. Ó, de maneira imediata ele já replicou para cá também. Agora daqui eu vou editar ele, ó. Vou lá no meu servidor 2 agora. Tá aqui o arquivo editado, já salvou e replicou. Ok? Agora eu vou criar aqui, vou dar um Ctrl C e um monte de Ctrl V. Vou fazer a mesma coisa no diretório financeiro. Ok. Aqui eu tô via caminho físico, tá? Não tô pelo nosso endereço que o usuário vai estar enxergando. Aqui no C, geral financeiro, ok. Vou lá no servidor 3 de novo. Ó, todos os arquivos já estão replicados aqui para ele também, ó. Agora, como que o usuário enxerga isso? Vamos lá. Vou lá na minha estação de trabalho com Windows 8. Eu vou digitar o endereço que eu defini, que é o meu domínio barra geral, que é o nome que eu dei para o meu DFS, né? Meu namespace. Ó, essa é a maneira como o usuário vai enxergar. Ou seja, ele não sabe de qual servidor, né, que esse diretório está criado fisicamente. Para ele, tá tudo dentro dessa estrutura, desse caminho virtual, um caminho que não existe fisicamente. Aqui todos os arquivos. Ok, então essa é a maneira que você vai, como o usuário vai enxergar. Então, vamos supor que você tenha integração de departamentos, tem um usuário que precisa enxergar conteúdo dos dois departamentos. Então, a única coisa que você vai fazer, vou voltar lá no servidor. Basta você criar uma outra pasta de destino dentro de alguma dessas pastas contabilidade ou financeiro. Aí o que acontece? Você aponta o caminho de destino para o diretório que já existe dentro aí da sua estrutura de file server, ok? Então assim fica uma coisa bem dinâmica para o usuário e para você também fica bem mais organizado. Você consegue gerenciar melhor e atender a necessidade dele, tá? Aqui no meu servidor 2, que eu fiquei de mostrar referente ao namespace server, vamos clicar aqui, ó, no meu namespace.
Observem, eu tenho só, ele está só me mostrando aqui servidor 2. Ou seja, se meu servidor 2 cair, eu perco aquela comunicação, aquele compartilhamento lá do domínio barra geral, que é esse namespace que eu criei aqui, certo? Vamos adicionar aqui um namespace server apontando lá para o 3. Vou adicionar namespace server. Ele está pedindo aqui o nome do servidor, que é o 3. Dou OK. Observe que ele já preencheu aqui, tá? O caminho geral. Que ele demora um pouquinho, normal. Aqui ele adicionou com sucesso, tá? A partir desse momento, se algum desses servidores meu perder comunicação, esse compartilhamento virtual vai ficar no ar. A gente vai fazer esse teste aqui. Vou simular a queda desse servidor 2. Vou fazer o seguinte, eu vou desconectar a placa de rede, tá? Vou dar um disable aqui na placa de rede. Ok, ó, a placa de rede está desabilitada. Vou voltar lá na estação do usuário com Windows 8. Vou fechar aqui, abrir de novo. Ó, tô acessando normal, tá? Aqui no meu servidor 2, ó, placa de rede desabilitada. Ou seja, servidor 3 que está assumindo e está fazendo com que o compartilhamento virtual esteja up. Tá? Então esse teste aqui ele é fundamental aí para você testar se realmente está tendo essa redundância aí entre os dois servidores. Bom, posso fechar aqui. Então voltando aqui no meu servidor 2, vou habilitar a placa de rede dele. Agora aqui se eu der um F5 ele vai dar um erro, vou ter que fechar a console de gerenciamento e abrir de novo, ó. Já voltou no ar. Tudo certinho. Bom, tem uma questão importante para quem quiser remover esse recurso, tá? Você tem que remover todas as configurações que você fez dentro dele, para depois sim você conseguir remover a função de DFS do servidor. Bom, então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham entendido o conceito do DFS. Com certeza a estrutura que você tem aí é muito maior dessa que eu montei. Então pode parecer uma coisa mais complexa, mas a partir do momento que você entende o conceito e a função dele, você vai montando as coisas aí de acordo com a necessidade do usuário e também facilitando tanto para ele quanto para você também essa parte de gerenciamento de diretórios e arquivos aí que ficam espalhados em outros servidores, tá? Ok, pessoal, falamos aí do DFS. Espero que tenham gostado do vídeo, que essas informações tenham sido úteis para vocês. Eu esqueci de mencionar uma questão importante sobre as novidades desse recurso no Windows Server 2012. E de acordo com o conteúdo que tem no site da Microsoft, apenas acrescentaram aí alguns semi-deletes para você fazer o gerenciamento do DFS via PowerShell. Ok, em termos de funcionalidade dentro da console de gerenciamento, pelo menos no site da Microsoft não está falando nada a respeito, ok? Bom, e continue acessando o canal, o blog mswiki.wordpress.com. Indiquem o canal aí para os seus amigos, dê sugestões, façam suas críticas também, ok? Tudo isso é bem-vindo aí para a gente melhorar cada vez mais o canal. Até mais, obrigado.